Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva e hoje é dia de aula com um grande executivo responsável por trazer grandes negócios de fora do Brasil para o Brasil e fazer a adaptação do modelo de negócio aqui. Exemplo, Zara, você conhece essa marca de roupa? Azul, linhas aéreas também, teve o dedo dessa pessoa que trabalhou em outros segmentos até que, em um dado momento da vida, algo imprevisto aconteceu. E toda a carreira de executivo, de grande gestor, teve que se transformar. Hoje, nós teremos uma aula de conhecimento, de reinvenção e principalmente de sabedoria com um cara que eu acabo de conhecer. Foi apresentado por mim, por um grande amigo chamado Ricardo Basaria. Então seja muito bem-vindo, Pedro Janot, ao nosso podcast Desobediência Produtiva. Vou te contar muita coisa sobre desobediência produtiva. Pô, eu quero que você comece então explicando qual foi talvez a sua maior desobediência produtiva na sua jornada pessoal e profissional. Foi a minha escolha de ir para Azul. Eu tinha duas opções na época. De um lado, uma grande estrutura de varejo, que não era mais a Zara, eu não queria ficar na Zara, porque tinha dado meu tempo lá, 6, 7 anos, e foi a tomada de decisão de sair desse mundo que eu dominava para um mundo completamente novo para mim, aviação. A única coisa que tem em comum com tudo que eu tinha feito era atendimento ao cliente. Mas a aviação é muito mais do que isso, né? Então, essa foi o meu passo mais ousado, mais desobediente que eu fiz na minha vida. Fora do meu nicho de conhecimento, e dei esse passo, topei a batalha. Lembrando que, naquela época, a Gol e TAM tinham 98% do mercado. Ou seja, é praticamente um monopólio, né? Era um duopólio. Duopólio. Um pouco esquizofrênico, porque eles brigavam por tarifa, mas isso é um outro assunto. E nós entramos e 17 anos depois, 15 anos depois, nós estamos com 15, 23 menos 8, isso. Nós estamos, temos um terço, as três companhias têm um terço e um terço do mercado. Como é que a Azul fez para conseguir isso? Vocês fizeram, na verdade? Nós entendemos que tinham dois pontos muito diferenciais na companhia. A capacidade que eu tinha de ver só pensar em gente, cuidar de gente, fomentar todas as equipes de baixo, ou seja, os miúdos da companhia, gente pequena na companhia, e a capacidade de improvisar, porque é improviso o tempo inteiro, porque virou uma guerra de mata-mata, ou seja, a gente ia para uma região, TAM colocava um voo na frente da gente e um atrás da gente. Então, a gente em Viracopos, no aeroporto velho, brigando com essas gigantes em Congonhas. Então, a gente teve que ser muito esperto, muito ágil para fugir da mão pesada deles. Então, foi dessa maneira. Agora, e o crescimento começou a aparecer depois de quanto tempo, Pedro? O crescimento ele começou a aparecer já no... uma companhia aérea, ela se você olhar em última instância, se você programa os aviões junto à Embraer e as duas, a europeia, que é a Airbus, e a Boeing, você vai ficando do tamanho que à medida que vai chegando Então, você tem que ter uma companhia pronta, com rotas pré-definidas, e o negócio vai escalando, vai ficando parrudo, e você aí fica pronto para outros tipos de batalha.
Então, se você olhar sobre esse aspecto, é uma loja de rápido crescimento, só que ela voa. Então, nós tratamos como diferencial para conquistar tudo isso, atenção ao cliente máxima. Mudei uma palavra na companhia que tinha um valor que toda a diretoria da época montou, que dizia paixão pela aviação. Eu fui para casa com aquele troço entalado no pescoço. Aí eu falei, ok, vamos ter paixão pelo cliente. Essa palavra cliente na aviação, as outras duas companhias não conseguiam falar cliente. Eram passageiros que passam de passagem. E cliente, você quer ficar com ele. Você cuida dele. Claro. Você dá o que ele quer. Então, esse foi o grande diferencial para a gente poder entrar e fazer sucesso no Brasil. Gente. Porque tecnologia de aviação... Todo mundo tinha. Todo mundo tem. E é fácil contratar, porque a gente tem uma cultura de VASP, Varig, Transbrasil. Então, tinha um monte de cabeças brancas, ainda com muita energia para trabalhar, que quando caíram dentro do projeto, se transformou o projeto da vida deles e a coisa fluiu muito bem. E para seu conhecimento, só para você sentir o que foi essa criação, esse Gênesis, a companhia em 2020 foi eleita a melhor companhia aérea do mundo, uma avaliação feita pela TripAdvisor, que fala direto com o seu cliente. Então, a companhia brasileira que voa Embraer e voa alguns Airbus internacionais, foi melhor que Emirates, foi melhor sob a perspectiva do cliente. Então, não adianta ter ducha a bordo, porque você vai chegar mais cheiroso. Isso é bom para coisa longa. Agora, passagem internacional de 9 horas, 10 horas de voo, ninguém quer saber disso. Ao chegar, quer ir embora correndo daquele avião. E em 22, fomos eleitas a companhia de maior pontualidade do mundo, 88,8% de pontualidade. Então, se você olhar para trás, o que foi preparado para essa companhia ficou lá atrás. A base, o alicerce foi super bem feito e criticando o estabelecido de toda maneira. Questionando com a ANAC, questionando com a Infraero, questionando com os políticos, com os senadores, com os deputados, buscando caminhos para uma empresa novata crescer. Até quando você ficou na Azul, Pedro? Fiquei até 2012. Você ajudou a implantar essa cultura? Você entrou em? 2008. 2008? V0. Tá. Companhia no V0. V0. E ficou até 2012. Mas parte dessa mudança, dessa transição, aconteceu justamente no período do seu acidente. Eu queria que você contasse para a nossa audiência. Para você que hoje está acompanhando aqui o Desobediência Produtiva, está vendo o Pedro, existe uma história de superação incrível por trás dessa pessoa que está aqui, que eu gostaria que você explicasse para as pessoas. Um dia, saindo a cavalo com um amigo, no sábado, eu tinha decidido ter um cavalo que eu pudesse chamar de meu. Um cavalo. E estava experimentando de um criador
um animal que me vestisse. No segundo então o primeiro fim de semana foi um fim de semana de cavalgadas ótimas, e no domingo, 13 de novembro, já era um feriado, eu saí com o cavalo mais pangaré do meu amigo e eu no meu. Mais pangaré. O pangaré é do seu amigo. Do meu amigo, porque, porque no sábado ele estava com o cavalo inteiro e foi um perereco. E aí, domingo, voltando para casa, devagarinho, conscientes de que a gente não queria se machucar, né? Porque a gente não tinha ainda pego o balanço de novo, a mão, etc. Eu desci para acertar a barbela do cavalo, que é uma peça que fica no cabresto. E na hora que eu subi, eu tive uma a queda de pressão, e caí de cabeça do outro lado do cavalo. Ah, você teve uma queda de pressão? Queda de pressão. Você não se desequilibrou do cavalo? Não, então. Não. Na hora que eu subia, eu fui e caí lentamente de cabeça no chão, sem defesa, sem... E conseguisse. O meu amigo que estava do meu lado falou assim: eu não te vi reagindo, não te vi botando a mão. Você caiu bati a testa no chão e fiz um esmagamento da minha medula. Então hoje eu não consigo fazer nada sozinho, nada. Estou tentando comer há 10 anos, fazer esse movimento de comer há 10 anos e ainda não consegui chegar. Porque não é todo dia que o braço funciona, tem uma série de questões. Se você está agitado, ele não funciona, se você está triste, ele não funciona. Você tem que estar... E você tem um equipamento que você bota no garfo, né? E você tem que colocar a boca, aí o punho não mexe para botar na boca. Enfim, eu estava buscando. Então, hoje eu toco o meu iPhone, meu iPad e um mousepad para tocar o computador. E nada mais. O resto depende de todo mundo. E essa virada para sair do ambiente em que você ficou tetraplégico para uma vida nova, foi como se fosse montar uma empresa do zero. Que você tem à sua volta a sua família, você podia virar um tremendo de um déspota. Quer dizer, já que eu estou assim, todo mundo para mim. E me transformar num déspota, num deprimido, né? Qualquer coisa parecida. Se vitimizar, né, Pedro? Vitimizar é a palavra. E não, eu falei, vou criar aqui a minha empresa. Minha mulher há 40 anos, cuidava de mim como se fosse um bebê. Meus filhos, Maria Cândida e Marcelo, que estavam tocando a vida deles, eles tinham 21 anos, 23 e 21. Cada um fez a sua parte de organizar as coisas, ver finanças, amarrar o burro para ver se ele está no caminho certo. E aí essa foi a primeira empresa que eu criei. E depois eu criei uma outra empresa que eu trouxe mais gente, que tinha um professor de acupuntura, que era o máximo, que falava para a gente muito do antibiótico, o perigo da gente ficar usando antibiótico o tempo inteiro. E todas as terapias, todas as melhores terapeutas de neurologia que tratavam gente como eu a bordo.
Então, você tinha que coordenar a sua família, coordenar a equipe de fisioterapeutas, a equipe de médicos, porque você tem, quando você tem uma disfunção na medula, os sistemas mudam completamente e não são previsíveis. Quer dizer, você não pode esperar um comportamento normal para o mesmo movimento. Você pode ter uma outra reação, necessitar de uma outra coisa. Então, foi montando essa empresa que eu cheguei na Contravento, que é uma empresa que faz eventos, mentoring, coaching, conselhos. E então eu criei esse mundo, que é um mundo que eu consigo trabalhar, que eu consigo ser útil, que a cabeça não para. Estou aprendendo tudo o que está acontecendo, eu estou em cima. Não sou um observador técnico, porque eu não tenho tempo. Quer dizer, eu sou muito lento na minha tocada, mesmo tendo assistentes, mesmo tendo contratado agora a minha filha como a tocadora comercial da empresa, tudo que não é falação minha. Ela que opera. Ela que opera, né? E ela faz os contratos todos, então a vida está seguindo super bem. E durante muito tempo eu vi que o meu clínico chegou para mim e falou: você sabia que o acidente de você ficar tetraplégico, imóvel, como você está, é uma das lutas mais difíceis que um ser humano pode ter? Nada na medicina é mais duro do que você vir com uma vida normal, bater numa parede preta e desmontar que nem um saco de pano no chão. Mais violento no mundo da medicina é o que aconteceu comigo. Então, não teve jeito, não dá para reclamar, não dá para chamar papai nem mamãe. É tocar a vida, olhar para frente, buscar caminhos. Tem momentos de baixa nessa jornada, Pedro, que você se recorda eventualmente de situações passadas, que de repente você sonha com ambientes, momentos, memórias que você teve lá atrás e que você de repente tem um pesar? Como é lidar no dia a dia com essa sensação? É uma briga diária? Não. Eu antes do acidente, nunca olhei para trás, porque eu estava sempre olhando para frente, sempre vendo qual era o próximo passo, e agora que eu estabilizei o emocional. Eu tive momentos de oscilação de comportamento, né, entre o pico e o vale muito grandes. Né? Alegria, euforia, depressão. Sim. Muito grande. E essa curva foi diminuindo ao longo do acidente. Então, eu diria para você hoje que eu estou numa reta. Meu comportamento, eu estou com um controle de todo o meu corpo. Há uns 5, 6, 4 anos eu tenho... E cada dia melhor. Cada dia mais... E tive que, para chegar onde eu cheguei, eu tive que criticar, eu tive que fazer muita desobediência produtiva. Uma delas, porque nesse momento a musculatura fica colada, os seus músculos, sem se mexer em uma semana, eles vão colando um no outro. Que loucura. Então você levanta o braço, você sente toda a parte da posterior vindo junto com o teu braço. E eu propus à minha equipe de fisioterapia alguns exercícios que eles falaram: não, nós não vamos fazer. Tá bom. Na seguinte já estavam lá as roldanas, as cordas, para poder fazer o que eu queria, que era me esticar todo e eu poder largar meu peso em cima dessa musculatura
colada. Você faz hoje esse tipo de atividade? Hoje não, isso foi passado. Mas Tá. eu todo dia tenho 1h30 de físio. E se eu não consigo fazer físio com meus físios, quem faz são meus ajudantes, que é o Valmir, está aqui comigo há 12 anos, e Valmir, tem aqui o Flávio, que veio assistir uma operação de sair com o Pedro, tirar o Pedro da casa. Uhum. E essas pessoas eu conto com elas, e elas contam comigo, e criamos uma simbiose de evolução, crescimento, choramos juntos, demos risada juntos, falei um monte de merda junto, né? Um monte, porque eu sou engraçado, ou pelo menos eu era. Engraçado, ainda sou. Então eu tenho umas músicas que lembro do passado, música de sacanagem e tal. E então a gente se encontra nessas brincadeiras todas. E a vida está rodando. Os filhos já casados, vem o primeiro neto aí. Que legal. Primeira neta. E a vida está rodando. Que legal. E com a saúde que eu tenho, eu e minha mulher, nós vamos bastante longe, né? Com a cabeça funcionando, com o corpo funcionando. Ainda tem um longo caminho para chegar. Nessa trajetória e com esse otimismo que eu noto você falando, eu acredito que durante um bom período, muitas pessoas acredito ter olhado para você e sentido pena, né? Poxa, que pena que aconteceu isso, que pena. E para quem sente, deve ser muito dolorido, né? Quem é o motivo disso. Hoje, quando eu olho para você, te conheci hoje, não tenho pena nenhuma, porque você me passou uma energia de alguém que está, de fato, lidando com a vida, otimista, inteligente, trabalha muito bem a cabeça, né? Nesse processo, Pedro, qual que foi a virada de chave para você lidar com essas situações tão adversas que vêm do elemento externo e que você hoje conseguiu usar a seu favor? Teve uma situação que essa me incomoda até hoje. Eu estou 1 metro abaixo de qualquer pessoa. Eu estou de 60 centímetros a 1 metro de altura. Então eu tenho, quando eu estou com essa cadeira pequenininha, eu tenho uma grandona que levanta, que faz um monte de brincadeiras. Tá. Mas externa, né? A saída externa é com essa, que é pequenininha, ágil. Sim. Eu estou 1 metro abaixo das pessoas e olho para cima. E às vezes isso dói. Eu tenho 1,88 m. Grandão, né? Grandão. Sempre foi, sempre olhou as pessoas de cima para baixo, né? E olhar para si, de baixo. E às vezes você passa por pessoas que, se eu tivesse 1,88 m, elas iam te cumprimentar. Mas como eu tenho 1,20 m, elas olham, principalmente os mais velhos. Não tem referência, tem medo de se aproximar. Então isso é uma coisa que me incomoda até hoje. Mas também é o seguinte, incomodou naquele momento e tchau. Uhum. Já fui embora. É rapidinho, né? Mas para dizer que eu não sou o super-homem, eu faço isso rapidinho. Papum. Senti mal, senti ruim, no dia seguinte estou sentindo bem. Você traz consigo nessa jornada uma narrativa e uma história tão real, verdadeira, que ela, de certa forma, serve de muito exemplo para a sociedade. De que forma você conseguiu transformar isso em uma narrativa que, de fato, ajuda outras pessoas? Você falou que você tem uma palestra hoje, né? Tem feito muito produção de conteúdo para empresas, para pessoas. Como é que foi essa transformação? Porque, de certa forma, isso se transformou num grande ativo de superação para a sociedade, para empresas.
Isso foi em 2014, eu fui o palestrante mais procurado do mercado e ainda sou um dos palestrantes mais procurados do mercado. E é muito bom você poder olhar na plateia. As presenciais são ótimas, e porque você olha aquele monte de olhinho te olhando, anotando, e depois vem falar com você e todo mundo que passa agradece. Isso é muito rico, né? Isso é muito rico, e eu tô doando, não estou recebendo nada deles, mas esse agradecimento é muito bom, de que valeu a pena todo o esforço que eu fiz para estar aqui, para estar na palestra. Eu fui dar uma palestra no Maranhão. Nossa. Fui no Maranhão. E era uma palestra para 400 pessoas. E fui eu embora. Foi duro, meu corpo foi enxovalhado 300 vezes. 3 horas sentado no banco de avião para ir, 3 horas para voltar. Chego moído. A única coisa que eu quero é meu colchão de bolha de ar, que eu consigo aliviar todo o corpo. Mas valeu a pena. Vale a pena. Eu saio tão realizado. E quanto mais em cidades carentes, mais legal é. Então você vai por cidades do Nordeste, você vai a Maceió, você vai... Todas as cidades são muito carentes, né? Querem muito beber do seu conhecimento. E eu faço muito didático, faço bem amarradinho, porque hoje as pessoas estão querendo ouvir sobre pessoas. As pessoas não sabem o que fazer com uma menina de 24 anos, geração Z. Não conseguem contratar, não conseguem estruturar a sua cultura, para que se alinhe com a cultura dela e ela consiga ser feliz aqui com você e ajudar você a crescer. Então elas vão ouvir muito, né? E ouvir é muito difícil. Apesar, a gente tem duas orelhas e uma boca. Então é melhor ouvir para aprender mais a escutar e falar menos. Então você tem que estar na base da sua equipe para conhecer bem a sua equipe e saber o que você precisa passar para ela. Porque, lembrando, o ser humano é indivisível. Você não tem uma pessoa trabalhando aqui, botou o crachá, virou um ser humano, tirou o crachá, é outro ser humano. São indivisíveis. Então, toda essa busca para cuidar da gente, e cuidar não significa dar bronca, que nem criar um filho. Você dá bronca, chama junto, né? Entende? Pô, você vai apertar um cara que está com a mulher com um câncer em algum lugar sério. Você tem que ajudar esse cara, você não tem que apertar esse cara. Tira ele do ponto que ele está de maior fricção e bota ele num ponto que dê uma água para ele. Obviamente, você tem que ter a quiescência dele ou não. Me dá água, Valmir. Mas é por aí. Ô Pedro, eu acredito que nessa reviravolta de vida que você teve, o processo de ganho de conhecimento e de questionamento da vida mesmo deve ter sido muito grande, né? A sabedoria deve ter vindo com muita dor, com muita aceitação, com muita superação. E hoje a lente que você tem para a vida, né? Ela é uma lente que serve para muitas pessoas, né? Para ajudar muitas pessoas sob perspectiva.
É verdade. E não só para a vida delas, mas para o negócio delas, né? Quando eu falo, você tem que falar com os miúdos. E qual é a primeira pergunta que você faz para os miúdos? Os miúdos pequenininhos, né? São os... Porque toda diretoria pode morrer do dia para a noite. Passou um rato no escritório, na central, todo mundo bateu bota. A companhia vai continuar a andar até você recompor, recontratar. Quem é que está fazendo ela andar? São as vendedoras que estão na loja, são as programadoras visuais que estão na loja, são as atendentes de aeroportos, são os mecânicos de avião. Eles é que vão manter a coisa funcionando. Então, nada mais importante que você estar escutando eles o tempo inteiro. Aí você me pergunta, pô, cara, mas se você tem 180 bases, 120 bases como nós temos, cria-se padrinhos, os padrinhos acompanham as bases e 2 vezes por ano, por exemplo, elas estão juntas com você fisicamente. E você faz o que a gente chama de chega mais. O padrinho se desloca para a base e vai escutar. Então ele vai escutar de todo mundo e ele vem escutando toda semana. Por que esse voo não encheu? Alguma companhia fez alguma coisa diferente? Taranã, 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 taranã. E a primeira pergunta, como é que se aborda uma pessoa miúda na estrutura? A primeira pergunta é, como está a sua família? Curtinho, tudo isso é muito curtinho, porque ele também quer curtinho. Minha família está ótima, minha filha está fazendo vestibular, está super animada, passou em várias universidades e tal, papapá. E de toda a minha... E aí tem uma característica. Quando você fala com um grupo de pessoas de um aeroporto, na rádio peão, né, na rádio de toda a turma que toca a máquina, em 30 segundos está no WhatsApp de todo mundo, porque tem grupo de grupo, grupo de grupo, grupo de grupo, grupo. O Pedro Janot teve aqui, que energia, o cara perguntou da minha família. Então você vai estar presente mesmo não estando na base o tempo inteiro ou visitando 120 bases, que é impossível. É impossível. Então, e depois falo muito de liderança. Porque, ok, cuidar dos miúdos é importante. Mas e os líderes que estão cuidando desses miúdos? Eles estão prontos para entender que esse ser humano é indivisível? Que eles têm que ter o ego no bolso? Que eles têm que estar sempre olhando à frente do que está planejado? O que ele pode trazer de diferente para uma reunião de diretoria, um comitê executivo, né? Você tem que ter um ambiente no comitê executivo que te deixe falar. Fale qualquer besteira que você tenha em mente, ninguém vai implicar com você ou te desmerecer. Porque numa coisa estranha que o cara fala, às vezes pode estar a solução. Ele não tenha sido preciso, mas ele chegou perto e ninguém viu, só ele. Então essa é a dinâmica de você desenvolver uma companhia criticando o estabelecido o tempo inteiro. Qual que é o poder da vulnerabilidade nesses processos? Você aprendeu com a sua jornada?
Não, a vulnerabilidade, eu nunca tinha ouvido essa conversa de vulnerabilidade. Porque quem quer estar à frente é vulnerável pela sua característica. Você, quando fez a sua mudança, estava vulnerável. Sim. Saiu da Globo, tinha um dinheirinho na caixinha, se ligou nesse negócio de ser jornalista, estava na Globo, não sei o quê, papapá. Você veio. Podia ter dado tudo errado, deve ter dado muito no começo errado. Exato. Ainda dá muita coisa errada. Ainda né? dá. Ainda dá, é. Mas você está com uma geração Z a bordo e dá errado. Mas justamente por isso. A geração Z gosta de experimentar, gosta de entender e gosta de arriscar. E esse apetite ao risco faz com que, para que a gente acerte, a gente tem que errar bastante até encaixar, né? Isso é verdade. Mas tem que deixar errar e mostrar o caminho certo e soltar de novo, porque eles são muito fluidos, né, nesse mundo digital. Mas eu estava falando de que antes de dar essa desviada para a geração Z... A vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Nunca ouvia. Eu me senti várias vezes vulnerável. Né? Puxa, estou recebendo coleção toda errada. Aconteceu na Zara, por exemplo. Nós fizemos 4 estação de verão botando roupa de Réveillon preta. Nossa. Ou melhor, negra. Negro na vitrine, roupa negra dentro da história, da loja. E a gente tinha falado tanto com as nossas compradoras lá na Europa. E tudo que nós mandávamos de recorte de revista, taranã, ia para o lixo, assim, quase na hora que chegou. Até elas compreenderem que, a partir do dia 5 de dezembro, o Brasil começa a usar branco e vai até o carnaval. Roupas claras. Né? Roupas claras. Branco, efetivamente, até a virada do ano. E depois as roupas claras em diante. Porque eles estavam pensando, sentindo frio. E não conseguiram ver. Então, isso demorou muito até... E isso me deixou muito vulnerável. Porque, apesar de eu fazer o que tinha que ser feito, mandar informação, falar com as responsáveis, falar com o Amâncio Ortega, que é o dono da companhia. Apesar de tudo isso, a coisa não saía. E o que virava? Dizendo que o CEO do Brasil não prestava. Nossa. Fiquei muito vulnerável nessa época. Não pedi demissão, porque não passou pela minha cabeça, porque eu vou falar. Eu vou entregar o que eles me pediram. Enquanto o mundo entregava em 2 anos, eu entreguei em 4. Mas eles vieram para um país louco, né? O Brasil é um país completamente louco, imprevisível. Imagina você recebendo caminhões, aviões cheios de mercadoria, o tempo que levava para liberar essas mercadorias. 15 dias, 17 dias. Hoje se libera no máximo em 6 horas. Ou seja, trabalho nosso, que nós conseguimos isso no Brasil hiperantigo, e agora com a tecnologia, etc., os aeroportos crescendo, isso está mais ágil. A gente recebe a mercadoria, pousou no solo, 6 horas depois está no armazém central e no dia seguinte está no Brasil inteiro. Aí a mulherada fica louca, os meninos ficam loucos e
E a Zara virou o que virou. Virou o que virou, vende muito, 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 porque são cifras espetaculosas. É um projeto muito legal. Pedro, hoje, né, olhando para o passado e vendo o seu papel fundamental na transformação e na adoção de marcas como a Zara no Brasil, tirar uma companhia do zero e ganhar uma fatia de mercado como a Azul, o que é sucesso para você? Sucesso para mim era ter entregue o que tinha me sido pedido. E você entrega uma coisa e você já parte para outra. O sucesso é instantâneo e momentâneo. Você conseguiu fechar o ano bem na despesa, bem na venda, bem na margem, bem no caixa, bem aqui, bem acolá. Mas ele é muito efêmero, porque acabou, muito bom, muito obrigado e tal. Você já está indo para outra. Esse daí já morreu e já foi, você vai para outra. E do ponto de vista pessoal, o que é sucesso para você? Sucesso é ser casado 40 anos com a mesma mulher e criado uma família como eu pensei em ter. Que eu não tive a família que eu tenho. Então, foi uma transformação muito grande que a minha mulher fez comigo. Então, isso para mim eu digo para você que eu sou muito bem-sucedido. O sucesso nesse ponto, eu sinto muito bom isso. Levando em conta toda essa história de superação, o simples fato de sentir que você está aqui comigo, presente, dividindo essas ideias, aberto a ouvir a minha história, eu fico muito lisonjeado de ter a oportunidade de, primeiro, te conhecer, segundo, de compartilhar parte da sua energia que talvez seja intangível para as pessoas que estejam acompanhando, né? As palavras são transmissíveis, mas a energia não. Então, quando eu olho para você, eu de fato vejo uma força, uma superação, uma mente que me parece ser meio blindada contra tudo e contra todos. E você ouve muito isso? Você sente que você é uma inspiração para muita gente? Não, eu sinto que eu sou uma inspiração, mas eu não percebo dessa blindagem que você está falando, que você está meio metro de mim. Mas eu não sinto isso nas pessoas, nessa coisa, falar, pô, que cara incrível, teve um acidente até tetraplégico, fica paradinho no palco, é assim como eu estou, sabe, o pezinho para baixo, e a mão faz assim, quando eu estou mais energético, eu faço mais mão. Hoje você está bem energético, sua mão está movimentando bastante. Tô. Não tá triste, não tá agitado demais? Nada. Teve uma boa noite de sono? Foi exatamente isso. Não, primeiro que eu queria estar inteiraço aqui. Legal. Para poder fazer um baita podcast. Para falar de desobediência produtiva, né? Exatamente, porque eu sou e fui e criei equipes desobedientes. Quando você via, estava pronto. E hoje a sua função é... Como é que é o trabalho de hoje em relação a mentorias, treinamentos? Você recebe muitos executivos? Você ajuda muita gente hoje em dia? Meu horário permite que eu ajude 8 por semana. Eu tenho 8 horários disponíveis na semana. E essa foi uma experiência que eu não imaginava que eu teria a capacidade de mudar todas essas caras que passaram por mim e ainda passam, porque é muito engraçado. Da mesma maneira que eu fiz aos 40 anos, eu estava tão vulnerável na Zara que eu fui
buscar uma psicoterapeuta. Estava quebrado, vulnerável, né? Todo mundo dizendo entre as linhas que pô, você não está performando bem. E lutando e mostrando porque a mercadoria estava uma porcaria. Que a gente estava conquistando mercado que não tinha relação nenhuma com o mercado exterior. Porque na Europa, todo mundo sabe quem é o Armani. Se você joga uma roupa do Armani, igual a do Armani por 50 vezes menos, essa roupa fica com um valor impressionante. Então, a cor é igual do Armani, o toque é igual ao do Armani, o acabamento é igual ao do Armani e o preço é infinitamente menor. Na Europa você tinha essa relação. Aqui a gente teve que esperar a chegada da internet, que chegou em 98, ela começou a chegar devagarinho, você poder acessar os sites. Então, eu diria para você que foi parte dessa marca, foi criada do trabalho que a gente fez de ter um bom atendimento, de manter a loja sempre linda, mesmo com a roupa errada, e tirar do estoque, tirar do salão de venda as coisas que a gente não queria que aparecesse, como o tal do preto no Réveillon. Fazia vitrine e deixava a roupa com um pouquinho de preto e escondia o resto. E depois que elas souberam, a turma da Espanha desse conta, já tinha passado o trem. É a criação de um conceito, né? Foi necessário você ajudar a criar um conceito para gerar uma percepção de valor para o consumidor, né? Isso. Foi muito importante, né? Foi. E depois que a gente abriu a Temis São Paulo, aí pegou fogo. Porque toda a Faria Lima começou a entender, né, na mesa dos operadores, eles falando entre si, pô, você viu que a Zara abriu no Brasil? Ela já estava aberta, estava na 5ª loja, Iguatemi era a 5ª loja da rede. A primeira foi onde? Morumbi. A segunda, Barra Shopping. Para poder levar essas duas companhias, eu tive que receber o Anália Franco, que na fundação do shopping era muito difícil, porque ninguém é daquela região, aquela região é Tatuapé. É Tatuapé. Aquelas pessoas não entendiam, não tinham o hábito de ir a shopping. E isso veio gradativamente, e o shopping hoje é um equipamento de primeira linha. E a Zara lá vende pra caramba. Mas, na minha época, era um shopping grande, loja de 2.000 metros, vazia de clientes. Foi um caminho de grande vulnerabilidade. Mas, voltando, aos 40 anos, eu procurei a psicoterapeuta, e o curioso que ela me falou algumas coisas que eu já saí da primeira sessão dela completamente enxergando tudo que estava acontecendo comigo. Então, às vezes, é só você passar o dedo na lente, ou um paninho na lente, já abre uma perspectiva enorme para o cliente, para a pessoa. Então, essas palestras, toda essa fase de comunicação, etc., passa por isso, né? Você entregar algo que você sabe que vai mudar. E é o que você tem feito com muitas pessoas. Quando os seus mentorados hoje acompanham o seu trabalho, né? De fato, tendo
encontros, bate-papos com você, o que você nota que eles absorvem em relação a profissional e pessoal? Ter contato com o seu nível de superação de vida faz com que a transformação aconteça também para esses executivos no negócio deles? Com toda certeza. E eu vou até o pessoal deles, escutar a vida, como é que ele vê a vida pessoal dele. Porque, normalmente, o mentorado ele quer dar um passo. Então, ou é uma mentoria pessoal, ou a empresa patrocina essa mentoria. Uhum. Então, ele é uma pessoa que quer dar um salto, que quer arrumar o que está errado para poder fazer o que volta a deixá-la animada. Uhum. Né? Volta a ficar com sangue nos olhos. E é muito interessante que tem o padrão, o brasileiro tem um padrão muito parecido um com o outro. É coisa de, sabe, cachorro vira-lata, esse negócio que o brasileiro tem de ser cachorro vira-lata. Não sei se você já ouviu essa. Sim, a síndrome do vira-lata, né? A gente se acha um vira-lata do mundo. Sim. Por quê? Porque aqui tem corrupção, aqui tem enchente, aqui tem roubalheira, aqui tem verão, cerveja, mulher e verão, o voo da galinha econômica, ela nunca deixou de existir. São esses os complexos. Você vai para os Estados Unidos dizendo que é brasileiro, existe ainda restrição, né? Uma barreira. Espera aí, deixa eu ouvir você, sabe? Você tem que ficar na sala, no saguão, antes do cara te receber, te estudar você. Sim. Entendeu? E nós temos banana, mas não fabricamos cocaína. Só deixamos passar direto pelo país para ir para a Europa. Mas o brasileiro tem esse complexo de vira-lata. Ô Pedro, existe alguma pergunta aqui que eu não tratei com você que você acha que eu deveria ter feito? Alguma? Eu acho que hoje as empresas têm um grande desafio, porque toda geração Z ela é desobediente por natureza, porque elas chegam na frente no conhecimento muito antes do que qualquer cara de outra geração. E o grande desafio a pergunta seria, como é que você vê o desafio da geração Z na gestão atual, né? Essa pergunta é uma pergunta que tem uma desobediência inerente dessa geração. Uhum. E como é que você vai tratar isso dentro da sua empresa? Porque as empresas hoje têm uma série de squads, né? São pequenos grupos que trafegam na empresa diagonalmente e entre si, com os outros departamentos e entre os seus outros squads, e você tem que manter essa turma focada, com a fricção certa e, né, com o atrito certo, né, porque tem que deixar atritar. A estrutura toda tem que estar sempre em guerra com o que você quer. E é isso. Acho que essa pergunta você devia ter feito e não foi. Mas todas as outras foram sensacionais. Poxa, Pedro, eu queria muito agradecer, primeiro, o tempo que você nos disponibilizou, né? O seu deslocamento e principalmente a sua verdade, eu vir aqui dividir a sua vida, os seus ensinamentos e essa jornada de superação, que eu acho que é muito rica, né? Acompanhar
essa história com tanta serenidade, dividida, né, e com um nível de consciência muito grande sobre tudo que aconteceu e sobre tudo que vai acontecer ainda, de fato, para a gente que está do lado de cá, é muito motivador. É de fato uma referência positiva de valor, de superação, de transformação, porque, como você mesmo disse, né, dentro da medicina não existe um cenário mais complexo do que o seu, mas o que a gente nota é que a sua cabeça está trabalhando tão bem e dentro daquilo que lhe compete você tem feito tudo para não se sentir vítima e sim um elemento ainda, continuar sendo um elemento de transformação na sociedade. Então eu gostaria muito de agradecer por esse tempo compartilhado, por esse bate-papo e por essa vontade de também ter curiosidade sobre o que é a desobediência produtiva, sobre esse movimento, esse conceito que a gente acredita tanto, né? Você que está aí, você necessariamente tenta implementar isso na sua rotina, na sua jornada, que é exatamente um exemplo que nós temos aqui, do Pedro Janot, um desobediente produtivo que não tem limites para continuar se superando nessa jornada. Muito obrigado por tudo que você construiu até aqui e pelo que você dividiu com a nossa audiência. Legal, Ivan. Muito bom. Espero que eles gostem do conteúdo. Não, gostaram. Obrigado. Foi um prazer te conhecer. Grande abraço. E um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. E se você veio até aqui, vamos compartilhar esse conteúdo com essa história incrível de superação. Eu conto com você para amplificar nossa voz aqui nos Obediência Produtiva. Combinado? Beijo grande e até a próxima.